Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui no nosso sistema de videoaulas. Hoje vamos entrar em um conteúdo novo que está relacionado com os povos africanos, de uma maneira geral, e também com o povo europeu, ali durante a Idade Média, no que já vimos e no que veremos a seguir, entendeu? E é um tema também que está ligado aos nossos dias atuais, que é o islamismo. Bem, pessoal, o islamismo, ele não surgiu do nada, né? Ele teve que surgir em algum lugar. Então, essa religião, a religião islâmica, ela surge na Península Arábica, que fica situada entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Isso tudo no sudoeste da Ásia, numa região que a gente chama hoje de Oriente Médio, que é onde ficam os sheiks, né, os Emirados Árabes, aquele local que é todo desértico, mas que as pessoas andam com os carros mais caros do mundo e lá existem as construções mais caras do mundo. Mas naquele período, as pessoas que viviam ali, elas viviam do pastoreio de cabras e de camelos apenas. Olha só o mapa. Aqui, pessoal, nesse mapa dá para ver, ó, o Mar Vermelho ali do nosso lado esquerdo, o Golfo Pérsico fica do lado direito e essa região em amarelo é o que a gente chama atualmente de Oriente Médio, que foi a região onde surgiu o Islã, né? A religião islâmica. E ali a gente pode ver que estão a atual Arábia Saudita, Omã, Iraque, é, Síria, Irã ali do lado também, né? O Iêmen, o Paquistão, o Afeganistão, que fica mais um pouco mais para a Ásia, mas é a região predominantemente islâmica, onde viviam os povos árabes, correto? E se tornou uma religião, e a religião cultuada pela maioria desses povos árabes era o Islã. E ali bem pequenininho nessa região a gente vai ter Israel. Israel que é o local, né, onde fica a cidade santa, Jerusalém, e que a religião predominante ali vai ser o judaísmo e não o islamismo, como nós estamos vendo, mas existe uma parcela islâmica ali também dentro do Estado de Israel atualmente, ok? Mas esse mapa é só para a gente ver em que local do mundo surgiu a religião islâmica. E detalhe, por ser uma região desértica, as pessoas ali, elas, como a gente viu, elas cuidavam, pastoreavam camelos e cabras e, de certa forma, esse pastoreio de camelos e cabras existe até hoje, por mais que seja uma região rica atualmente, devido à descoberta do petróleo, mas ainda existe em algumas comunidades pobres esse pastoreio de camelos e cabras, ok? Diferenciação de nomenclaturas é muito importante isso, pessoal, principalmente nesta aula, porque quando a gente vai falar de islamismo, já vem na cabeça das pessoas o quê? Ah, homem-bomba, ah, terrorista, islâmico, muçulmano, árabe, é tudo a mesma coisa. A pessoa, às vezes, ela é de descendência árabe, e árabe, homem-bomba, não sei o quê. Não, pessoal, árabe é uma coisa, Islã ou islamismo é outra e muçulmano é outra diferente. São três nomes para três coisas diferentes. Olha só, árabe é o nome dado aos povos que habitam a região da Península Arábica. Então, aquele mapa que a gente acabou de ver, quem habita aquela região ali é chamado de árabe. Independente da religião, independente da crença, é árabe, são os povos árabes. Islamismo
é o nome dado à religião fundada pelo profeta Maomé e que cultua Alá. Alá é o nome do único Deus cultuado pelo islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, ela crê apenas em um Deus. E esse Deus se chama Alá. E muçulmano é o nome dado aos seguidores do islamismo como religião. Então, eu sigo o islamismo, eu vou chamar esse cara de islamita? Não, eu chamo ele de muçulmano. Aí sim, muçulmano e islã pode se confundir, mas islamismo, muçulmano e árabe são coisas diferentes. Você não pode chamar, por exemplo, um árabe automaticamente de muçulmano. Árabe não é sinônimo de muçulmano. Muçulmano, pode ser sinônimo de islamismo. Porque o cara que segue o islamismo, ele sim é chamado de muçulmano, mas ele não pode ser chamado de árabe. Pode existir um brasileiro que ele é muçulmano, por exemplo. Por quê? Porque ele segue o islamismo. Mas o brasileiro é árabe? Não, o brasileiro é brasileiro, árabe é árabe. E pode existir um árabe que ele é cristão, que segue o cristianismo. Por exemplo, ali na Síria, que fica nessa região do Oriente Médio, existem muitos cristãos. Um exemplo disso é que muitos sírios, durante o século XIX, eles imigraram para a América do Sul, para o continente sul-americano. Alguns chegaram aqui no Brasil, principalmente ali no Paraná, no estado do Paraná, e alguns foram para o Chile. E lá no Chile se formou um time desses imigrantes sírios chamado Deportivo Palestino. E esse time, inclusive, já jogou até com o Flamengo, o Deportivo Palestino. E também com outros clubes aqui do Brasil. Se não me engano, o último confronto com o brasileiro foi contra o Internacional na Libertadores do ano passado. Então, pessoal, existe essa diferença. Você não pode chamar árabe de muçulmano automaticamente. Para o árabe ser muçulmano, ele tem que cultuar a religião islâmica. Ficou claro isso? Então vamos avançar. O surgimento da religião. Como surgiu? Nós já vimos onde o islamismo surgiu, mas de que maneira ele aconteceu? O Islã, pessoal, ele tem um calendário próprio. Ele não segue o nosso calendário, o calendário cristão. Nós seguimos, no mundo ocidental, o calendário cristão, mas os países muçulmanos, eles não seguem o calendário cristão somente, eles têm o próprio calendário muçulmano. E esse calendário muçulmano, ele começou a ser contado a partir do ano 610 do calendário cristão, porque esse é o marco zero do calendário muçulmano, que é quando Maomé recebe uma revelação divina feita pelo anjo Gabriel. Quando Maomé recebe essa revelação divina do anjo Gabriel, no ano de 610, ele passa a pregar a existência de um único Deus, chamado Alá. Então, ele vai pregar a existência desse Deus, Alá. E por que ele crê, né, nesse recado dado pelo anjo Gabriel? Pelo simples fato de Maomé já ter tido contato anteriormente, com dois povos monoteístas, o povo judeu e o povo cristão. Então ele já tinha ouvido falar do Deus judeu e do Deus cristão, que é o mesmo Deus.
o Deus judeu, o Deus cristão, e ele vai trazer o nome para o Deus muçulmano chamado Alá, que ele também vai acreditar que é o mesmo Deus dos judeus e dos cristãos, porque o anjo Gabriel, para quem não sabe ou quem não lembra, é o anjo que deu a mensagem para Maria, para a Virgem Maria, de que ela teria um filho, o Messias, o Salvador do mundo, né? Que se chama Jesus. Iria se chamar Jesus. Quem dá esse recado é Gabriel. Então, Gabriel é conhecido na Bíblia cristã e na Torá judaica como o anjo mensageiro. Então faz todo sentido ele ter dado o recado para Maomé de que ele deveria pregar agora a existência de um único Deus chamado Alá. E como toda religião, o islamismo também terá a sua base religiosa. E o que vai marcar, né, esse calendário muçulmano. Desculpa, eu tinha falado antes que era essa revelação, mas não é de fato a revelação. O que vai marcar vai ser a fuga de Maomé da cidade de Meca para Medina. O nome dessa fuga é chamada de Hégira. Hégira é a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina. Vai ser essa fuga que vai se tornar o marco inicial do calendário muçulmano, ok? Então, não a revelação do anjo. A revelação do anjo é o início da profecia, ok? É o início da caminhada de Maomé como profeta ali na região que a gente conhece hoje como Oriente Médio. Mas o marco inicial do calendário vai ser a fuga dele de Meca para Medina. Porque ele vai fugir da cidade de Meca, onde ele morava, para a cidade de Medina. Porque ali na cidade de Meca, o profeta Maomé, ele começa a ser perseguido. E quando ele começa a ser perseguido, ele tem que fugir, porque ele está sendo ameaçado de morte. Então, assim como Cristo, né, José e Maria tiveram que fugir dos guardas romanos e da fúria do rei Herodes, que queria matar os meninos recém-nascidos, Maomé também, para continuar pregando a palavra de Alá, teve que fugir da cidade de Meca para a cidade de Medina, ok? Então, outra base religiosa. A outra base religiosa é que o livro sagrado do Islã se chama Alcorão ou Corão. Tanto um nome quanto o outro está certo, Alcorão ou Corão. O Alcorão ou Corão, ele gente, o Alcorão ou Corão, ele é o livro sagrado que vai estabelecer a moral religiosa e social dos seguidores do Islã, dos muçulmanos. Quem vai estabelecer essa moral religiosa vai ser o livro sagrado. E assim como o povo cristão tem como livro sagrado a Bíblia e como os judeus têm o livro sagrado a Torá, e eles cultuam, são três povos monoteístas que cultuam o único Deus, esses povos vão ficar sendo chamados de povos do livro. Então, quem são os povos do livro? São os judeus, e o livro sagrado deles é a Torá, os muçulmanos, né, os islâmicos, que o livro sagrado dele é o Alcorão ou Corão, e os cristãos, o cristianismo, e o livro sagrado deles é a Bíblia, ok? Outra base religiosa dos muçulmanos são os 5 pilares. E esses 5 pilares são consistidos do seguinte: a crença no profeta Maomé, ou seja, de que ele é o profeta máximo da religião muçulmana, e vão existir profetas menores,
como Moisés, como Elias, por exemplo. Até Jesus vai ser um profeta menor considerado pelos muçulmanos, mas o profeta divino, o escolhido por Alá, é Maomé. Outro pilar importante, a devolução do dízimo e doação de esmolas para a comunidade. Então, pessoal, a prática do dízimo, ela não ocorre só no judaísmo e no cristianismo. Ela vai ocorrer também no islamismo. No islamismo se tem a devolução do dízimo e a doação de esmolas, que seria o quê? Ofertas que são feitas por esse povo, mas essa oferta é feita a pessoas carentes, né? A doação de, por isso que é chamada de doação de esmola. É feita às pessoas necessitadas, às viúvas, aos pobres, às pessoas que possuem alguma necessidade financeira. Outro pilar importante é o jejum durante o Ramadã. O que é o Ramadã? O Ramadã, ele é uma festa religiosa, muçulmana. E essa festa religiosa, ela ocorre no meio do ano. Ela ocorre por volta do nosso calendário cristão, por volta de junho, do mês de junho. É um mês de oração e jejum que os muçulmanos fazem. Eles fazem um mês de oração e jejum. E geralmente é o período em que os muçulmanos eles se reúnem em Meca, como está aparecendo na imagem para vocês. Olha só, eles se reúnem na mesquita, o nome do templo sagrado muçulmano é mesquita. Eles vão se reunir na mesquita lá na cidade de Meca, que fica no atual país chamado Arábia Saudita. E vocês podem perceber que são muitas pessoas. Olha só, quantas pessoas se reúnem, todas de branco, né? Elas se vestem de branco, é como se fosse uma roupa, né? Um uniforme muçulmano, e eles vão para lá fazer as suas orações para Alá. E qual é o problema enfrentado no mundo moderno por esses muçulmanos? É que alguns deles eles trabalham no mundo ocidental, que segue o calendário cristão. E, por exemplo, no esporte, o problema da questão do Ramadã é o seguinte: por seguir um calendário cristão, sempre a Copa do Mundo cai na época da festa do Ramadã. E por cair na época da festa do Ramadã, alguns jogadores muçulmanos eles entram em conflito, ou fazer o jejum espiritual, ou se alimentar, porque afinal de contas eles praticam esporte, né? O futebol ele é um esporte que necessita da alimentação adequada, como qualquer esporte, para que o corpo possa responder às ações e aos movimentos. Então existe esse problema, esse conflito religioso e profissional. E um dos jogadores que foi questionado durante algumas Copas do Mundo foi o Mesut Ozil, que é este camarada que aparece no lado superior esquerdo de vocês. Então, ele joga pela seleção da Alemanha, porém, ele é muçulmano. E ele foi perguntado se ele faria o jejum ou não durante o Ramadã. E ele falou que não poderia fazer porque a profissão dele exigia que ele se alimentasse adequadamente para ter um bom rendimento. Então, que ele não estaria pecando contra Allah porque, na verdade, ele estava trabalhando, ele estava ganhando o sustento dele. Então é um conflito. Existe um conflito muito grande no mundo porque a organização de grandes eventos, eventos que reúnem países do mundo todo, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, por exemplo, eles têm que se basear em um calendário. E geralmente se baseiam no calendário cristão, que é usado pela maioria dos países do mundo. E isso entra em conflito com as nações que usam esse calendário, que fazem culto às religiões que não são cristãs.
Então, não só a Mesutiose sofreu com isso, mas nós podemos ver, por exemplo, a seleção egípcia, né? O Egito é uma nação que é predominantemente muçulmana, e aí nós temos ela aí do lado direito superior, é a religião, inclusive, em que joga o Salah, o atacante Salah. Isso daí a gente fala no na análise que eu fiz do futebol africano, né, das religiões e futebol ali na África e no Brasil. Vale a pena ver esse vídeo também, essa videoaula. E o Salah, ele é um jogador de destaque no Liverpool atualmente, joga muito na Europa e que não fez questão de esconder que ele é muçulmano, que ele segue a religião islâmica. E não só ele, como todo é, a seleção egípcia ali, a maioria dela pelo menos é muçulmana, eles tiveram problemas quanto a isso na Copa do Mundo. Outras seleções também tiveram esse problema, como a seleção de Senegal, que é uma seleção que fica no continente africano, aí no canto esquerdo inferior, e a própria seleção da Arábia Saudita, no canto direito inferior de vocês aí, a seleção da Arábia Saudita de verde. Então foram seleções que tiveram que entrar em conflito. Ou faço o jejum do Ramadã, ou como para praticar o esporte que leva o sustento para minha casa, para minha família. Ok? Outra característica do Islã é a oração feita 5 vezes ao dia, podendo ser reduzida para 3 vezes. Essa oração ela é feita em direção a Meca, aonde fica a cidade de Meca. O muçulmano ele se ajoelha e se vira para onde mais ou menos estaria a cidade de Meca e aí começa a fazer as suas orações. Ele tem que fazer isso pelo menos 3 vezes ao dia. Então, 3 vezes, mínimo 3, e o recomendado são 5, ok? E pelo menos uma vez na vida, o muçulmano deve fazer a peregrinação para Meca, ou seja, ele deve ficar nesse amontoado que nós vimos lá na foto do anterior, da questão do Ramadã. Então ele deve ficar nesse amontoado de gente ali. Uma vez na vida ele tem que ir a Meca. Outro detalhe, pessoal, em regra, o consumo de bebidas alcoólicas, assim como o uso de outras drogas e carne de porco, são proibidas dentro do islamismo. Isso quer dizer o quê? Que o consumo de carne de porco, eles não comem carne de porco, por eles acharem que é uma carne amaldiçoada por Deus. E também não bebem bebida alcoólica e nem usam drogas. É proibido o uso de drogas e de bebida alcoólica. São práticas, por exemplo, essas 3 práticas são vistas claramente dentro do judaísmo. Os judeus também não comem porco, nem consomem bebidas alcoólicas e o uso de drogas também é proibido. E no cristianismo é permitido o consumo de porco e mais bebidas alcoólicas, uso de drogas também é proibido, salvo algumas exceções aí dentro do cristianismo, como por exemplo na Igreja Católica. Eu não posso falar com certeza, mas a gente vê que existe uma permissão, sim, uma liberação no caso de bebidas alcoólicas lícitas, como a cerveja e o vinho, e drogas lícitas como o cigarro. A gente vê alguns católicos praticantes fazendo o consumo desses itens com frequência e, por exemplo, os protestantes, né, os evangélicos, você não vê fazendo o consumo desses itens, até porque o consumo deles dentro de uma comunidade evangélica seria visto como escândalo. Pode até existir, mas seria visto como escândalo aqui dentro do Brasil, no caso. Mas, por exemplo, o protestante dentro da Alemanha, ele consome bebida alcoólica.
uma vertente do protestantismo, que é o Rastafari, permite o uso de drogas, porque crê que ela vem da natureza. Nesse caso, a gente vai chegar ao Bob Marley. O Bob Marley, que seguia a religião Rastafari, é uma vertente protestante que permite o uso de drogas. E nós podemos ver que, na verdade, né, o muçulmano ortodoxo, aquele que segue fielmente o islamismo, ele não vai se contaminar, embora exista, né, pessoas que consumam drogas e bebidas alcoólicas dentro do islamismo também, assim como existem algumas vertentes evangélicas, não, protestantes e católicas, o que segue fielmente o livro sagrado dos povos dos livros, né? Aquele fiel, aquela pessoa que é fiel, no caso, o muçulmano que é fiel ao Corão, o cristão que é fiel à Bíblia, o judeu que é fiel à Torá, ele não vai se contaminar com esse tipo de bebida alcoólica ou uso de drogas. E isso daí fica claro nessa reportagem que eu estou mostrando para vocês. O jornalista flagra goleiro do Egito recusando o prêmio por patrocínio de cervejaria. No caso, isso aconteceu na Copa do Mundo de 2018. Ele ganhou, o goleiro do Egito, ele é muçulmano. Ele ganhou o prêmio de melhor jogador da partida. E o troféu era o troféu de uma cervejaria que estava patrocinando a Copa de 2018. Então, quando ele foi receber aquele troféu, na verdade ele não recebeu, ele recusou, porque ele achou que seria pecado receber aquele troféu, já que ele fazia apologia à bebida alcoólica. Correto? Vamos lá. Chegamos à expansão do Islã, pessoal. A expansão do Islã tem 3 motivos, e eu vou ler eles para vocês. Ela ocorre principalmente através da Jihad, a Jihad que é chamada de Guerra Santa. O comércio feito pelos povos árabes com outros povos também contribuiu para a expansão do Islã. E a expansão do Islã permitiu a conquista do norte da África e da Península Ibérica na Europa. Agora vamos destrinchar cada um desses fatos. Primeiro começando pela Jihad. A Jihad, pessoal, ela é chamada de Guerra Santa por quê? Porque alguns fiéis, né, alguns muçulmanos, eles vão acreditar, quando eles escrevem ao Corão, que essa guerra ela tem que acontecer para que as pessoas elas conheçam o Islã. Eles só vão conhecer o Islã através da guerra. E essa guerra é santa porque ela vai conquistar o território dos infiéis. Porém, o objetivo desses líderes que sucederam Maomé, né, essa jihad ela começa depois da morte do profeta Maomé, ela é feita pelos califas. E esses califas, na verdade, eles não têm só um interesse religioso, mas eles têm um interesse político e econômico. Eles têm o interesse de expandir o seu território para obter mais riquezas e tem o objetivo também comercial, que é o objetivo de não só ter terras como riqueza, mas também de adquirir os produtos de determinadas regiões diferentes do Oriente, além do Oriente Médio, né? Produtos diferentes dos que eram produzidos ali no Oriente Médio. Por isso vai ocorrer a jihad, né? A perseguição àqueles que eram chamados de infiéis. Lembrando, infiéis serão aqueles que não seguem o islamismo e conquista desses infiéis. Consequentemente, a jihad ela vai levar à expansão do comércio muçulmano. Então, os produtos que eram vendidos pelos muçulmanos, não só pelos muçulmanos, mas pelos povos árabes em geral, eles vão se expandir pelo mundo, principalmente pelo norte da África. Então, ali no continente africano, muitas nações, muitos povos, na verdade, eles não vão ser conquistados pela guerra, mas sim pelo comércio. O comércio árabe
dos povos árabes e dos muçulmanos. Vão conquistar a parte norte, vão terminar suprimindo, né, com a conquista do comércio, os muçulmanos eles vão conseguir suprimir religiões como o judaísmo e o cristianismo do norte da África, por exemplo, que tinham chegado bem antes do islamismo. Porque o muçulmano, ele na verdade, ele não entra em guerra. Isso daí vocês têm que prestar atenção. O muçulmano, eles não entram em guerra nem com os cristãos, nem com os judeus, por serem povos do livro também. Então, contra os povos do livro não há guerra, não há jihad. Só e como que eles vão ganhar então o território dos cristãos e dos judeus? Eles vão ganhar através do comércio. Eles vão dominar aquela região por práticas comerciais. Então, quando o muçulmano ele se torna o principal comerciante de uma determinada região no norte da África, ou então ali na Península Ibérica, na Europa, ele vai expulsar, vai terminar expulsando os cristãos e os judeus. Ok? Então, jihad, ela só acontece com os infiéis que não seguem os povos do livro. Beleza? E aí a gente pode ver, olha só como é que ficou o território. Lá do Oriente, né, que a gente já tinha visto, eles saem de lá e eles conquistam tanto regiões ali mais para a Ásia, para o extremo Oriente Asiático, que aí vai pegar o Paquistão, o Afeganistão, como também para o Ocidente. Aí pega o norte da África, pega ali a região do Egito, da Líbia, da Argélia, e na Europa vai pegar a Península Ibérica. Península Ibérica que ficam os países que hoje são conhecidos como Portugal e Espanha. E isso vai ser muito importante para a gente, porque os reinos de Portugal e da Espanha vão ter influência muçulmana, algo que vai ajudar esses reinos na expansão marítima, que nós veremos mais para frente. Olha só, pessoal, esse mapa é interessante também, porque ele traz em cores diferentes quando que ocorreu a expansão. Olha só, a expansão mais escura, ela ocorre até a morte de Maomé. Então, enquanto Maomé era vivo, o islamismo ele só pegou a região ali da Arábia Saudita, do Iêmen e de Omã. Depois que ele morre com o califado, né, que foram os califas que eu comecei a falar para vocês, eles se expandem para o restante do Oriente Médio, ali, chegando até o norte da África, né, o Egito e a Líbia. E a última expansão, ela ocorre, que é a amarelinho, né, no Califado Omíada. Aí essa expansão, sim, vai pegar o restante do norte da África e vai chegar até a Europa. Isso entre os séculos 7 e 8. Então a expansão começa em meados do século 7 e vai terminar no século 8, até o ano 750. E o que eu queria falar com vocês, olha só, a Península Ibérica é formado, vocês não podem esquecer isso. Quando a gente fala de Península Ibérica, a gente está falando apenas de duas nações, de dois reinos europeus, Portugal e Espanha, apenas desses dois estados, Portugal e Espanha. Os únicos estados, os únicos reinos que povoam a Península Ibérica na Europa são Portugal e Espanha, ok? Isso vai nos servir mais para frente, essa informação, então guardem ela no coração agora. E essa influência, esse contato entre muçulmanos e europeus, ele ficou muito claro, inclusive em alguns filmes, como El Cid, que é o filme da imagem aí.
E é um filme que eu recomendo. Se vocês derem uma busca aí no YouTube, vocês vão achar ele no YouTube. El Cid é quem? Ele é um homem chamado Rodrigo Camponeiro, que vai começar a ser chamado de El Cid, porque o termo Cid é um termo árabe, que significa senhor. Então, esses muçulmanos que vão viver ali na região da Espanha vão conhecer esse europeu, esse espanhol, como Cid, El Cid, o senhor. E é um filme que vale a pena vocês assistirem. Esse camarada, ele vai ter um contato mais amistoso com os muçulmanos, ele não vai querer expulsar os muçulmanos, ao contrário, ele vai aprender com as práticas muçulmanas, ele vai não só aprender com as práticas muçulmanas, mas vai colocar em prática algumas artes, né, desses muçulmanos, e essas práticas, essas artes vão servir mais para frente, tanto para o estado da Espanha quanto para o estado de Portugal, como eu disse anteriormente, principalmente na expansão marítima, que acontece no século XV. Então, prestem atenção, que esse contato é super importante. E até hoje, pessoal, essa mistura, né, entre europeus e muçulmanos que aconteceu ali no território de Portugal e da Espanha nos persegue. Por exemplo, o português e o espanhol, eles até hoje traz traços é, étnicos, características físicas desses povos muçulmanos. E essas características nós herdamos também como brasileiros, porque quando os portugueses aqui chegaram, alguns desses portugueses eles eram descendentes desses muçulmanos. E nós podemos ver isso, por exemplo, em pessoas que às vezes têm a pele branca e o cabelo mais crespo. Então, essas pessoas geralmente são descendentes de quem? De árabes, né, que eram esses muçulmanos, ou então até mesmo de judeus, que vão ter essas características: a pele clara, o olho mais claro, cabelo crespo, o nariz mais avantajado, entendeu? Ou então a pele morena e o cabelo liso, certo? Então, esse contato entre europeus e muçulmanos ele é presente até hoje, e na África, né, no continente africano, ele fica presente no norte da África, que é chamada a África Branca. Mas isso é o papo de outro vídeo, de uma outra aula. Por enquanto, nós encerramos aqui. Valeu, pessoal!